saber se alguém tem condições de acessar o grupo do CEDERJ no Facebook, que a gente vai começar uma transmissão ao vivo só para a gente chegar. Tem como? Deixa eu... Alguém consegue acessar o grupo? A gente está tentando uma coisa diferente, né? Como alguns alunos não conseguiram fazer a inscrição, a gente montou essa gambiarra toda aqui para transmitir ao vivo pelo grupo do Facebook, e a gente está filmando também para depois postar na plataforma e postar no grupo do Facebook para todo mundo ter acesso a essa parte da tarde que vocês têm o privilégio de dar aqui, mas os outros não. Então, eu vou fazer essa parte da tarde um pouco mais informal. Então, eu vou convidar o professor Ari Fonseca. Então, ele mesmo vai se apresentar para vocês. E aí a gente tem a palestra com o Ari. E depois, na segunda parte, a gente vai ter uma conversa com os alunos, ex-alunos que estão no mestrado, que a gente chamou de prosa acadêmica. E também vai ser uma coisa mais descontraída, porque vocês têm a possibilidade de interagir com a gente. Tá bom? Professora Ari. Ah, só uma coisinha, né? Eu acho que vocês conhecem o Ari, porque 99% dos TCCs citam o Ari, né? Então esse aqui é o Ari. Obrigado, Tereza. Então talvez eles me conheçam como Fonseca Filho, não Ari, porque sempre está, né, o A abreviado. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite, né, por estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite, especialmente pelo fato de eu poder falar um pouco mais sobre a minha tese, né? Então, a nossa proposta aqui é de discutir, né, a formação contínua de professores voltados, então, para o ensino do turismo, e aí, então, comentar um pouco mais, né, trazer um pouco mais de informações sobre a minha tese de doutorado. Então, gostaria também de agradecer, né, as pessoas daqui de Seropédica, né, então, além da Tereza, que representa o curso de turismo do CEDERJ, né, e o próprio curso de turismo da graduação presencial, agradecer também, né, a Seropédica, porque esse campus é maravilhoso. É a primeira vez que eu venho aqui. Eu só conhecia Nova Iguaçu, né, Tereza, que eu cheguei aí para lá. E então é a primeira vez que eu venho. Já fiz meu papel de turista, inclusive, bati fotos, fiz as meninas me esperarem lá para bater foto da fachada, né? Não tem como não fazer isso. Então, uma breve apresentação. Eu só vou passar o fio para cá porque eu estou condicionado a ficar neste quadradinho aqui, ó. Eu não vou poder sair daqui. Não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou tentar me manter aqui, até para que a gente tenha a transmissão ao vivo. Posso movimentar um pouquinho? Ele permite, então eu posso andar um pouquinho. Dá para ver direitinho? Ótimo. Então, eu acho maravilhoso o fato da gente estar aqui também, né, apesar da Tereza ter brincado, né, da gente montar uma gambiarra, mas entendendo o que significa a educação à distância e o próprio comprometimento, né, que o curso oferece, né, o comprometimento da própria Tereza em garantir isso para quem não teve o acesso de vir presencialmente. Então, realmente não faz sentido algum a gente pensar, né, num evento voltado para vocês, que seja um evento presencial, sem pensar, né, na plataforma à distância, sem pensar então na possibilidade de transmitir então à distância. Então, brevemente, né, a minha apresentação. Eu sou bacharel em turismo, né, eu fiz a estadual de Ponta Grossa, lá no Paraná, né, fui colega da professora Isabela Fogaça, né, que muitos de vocês conhecem, a professora Isabela. Nós somos da mesma turma lá, né, formados em 2002. E aí então, né, desde que eu comecei a graduação, eu sempre tive a curiosidade e o interesse pela docência. Eu até brinco que é um pouco, né, da frustração da minha mãe, que teve que abandonar o magistério, e aí então ela meio que influenciou, mas na verdade eu sempre me interessei, sempre gostei muito, né, da área da docência, sempre fui um bom aluno, adorava ir para a escola, né, quando tinha feriado, véspera de feriado, aqueles dias que deixavam meio facultativo,
eu estava lá, né? Os professores adoravam que eu nunca emendava, né? Mas enfim, então é um pouco isso, é um pouco do meu perfil, sempre gostei muito de estudar. E aí, quando eu comecei a graduação em turismo, isso em 99, o que me chamou muita atenção era que o meu próprio curso, nós tínhamos, né, professores com diversas formações e nenhum professor bacharel em turismo. Isso no final da década de 90. Né? E aí, em 99, a gente tem, em maio, a primeira turismóloga como sendo docente do nosso curso. E foi assim que nós começamos. Né? Então, obviamente, né, o curso ele cresceu muito, a gente tem uma outra situação lá no Paraná, mas foi um curso que ele se iniciou engatinhando, né, como muitos cursos de turismo no país. Então, o que me chamava muita atenção era essa necessidade de uma projeção. Então, eu queria ver um bacharel em turismo também no ofício de professor. E isso a gente não tinha logo de cara, né? E isso me provocava também pelo fato de que era uma oportunidade. Então, eu tinha um espaço que eu deveria trabalhar para criar minha própria oportunidade de ser professor. Então, logo no início, né, eu fui descobrindo que na rede estadual eles tinham, né, turismo inserido no currículo, né, de uma escola estadual. Aí isso me chamou muita atenção e aí eu já fui atrás para ser estagiário. Comecei estagiando num colégio, né, que foi onde eu iniciei toda a minha experiência. E quando eu estava preparando o material para vocês, eu até peço desculpas por não ter preparado os slides mais temáticos com o evento, né? Eu não tinha o logo direitinho, eu fiquei meio com receio, né, de repente me apropriar do próprio logo da universidade e inserir aqui. Então eu deixei ele mais simples. Aí depois, né, vocês até podem anotar meu contato, eu posso mandar para vocês esse material. E até o meu contato eu quero que sirva como sendo também uma ponte para a gente se comunicar sobre o ensino do turismo na educação básica, pensando no ensino fundamental e no ensino médio, para que a gente possa identificar, então, como que são as propostas aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou trazer para vocês os meus exemplos de Paraná, exemplos do estado de São Paulo. Né? E desde que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, isso já estou completando 5 anos e meio, sempre foi um grande mistério do porquê que o estado do Rio de Janeiro, com esse grande potencial, nós não temos, né, um número maior de escolas com o turismo no currículo. E o que nós temos são esforços, muitas vezes, fragmentados, dispersos, e que a gente, mesmo com a formação na área, a formação inicial em turismo, a gente acaba não acessando, não conhecendo. Obviamente que o CEDERJ, né, com o curso de licenciatura em turismo, ele vem, né, trazendo então essa oportunidade para vocês, né, de vocês poderem atuar então na educação básica. E, obviamente, que todos, né, os esforços da equipe também de trazer as informações sobre possíveis concursos, cidades que estão, então, trabalhando com isso pela rede municipal, né, ou mesmo estadual. Eu sei que o estado é mais complicado da gente acessar, né, e eu sei também de algumas experiências que são experiências municipais. Né, o estado está muito voltado para o ensino profissionalizante, ensino técnico. Né? E agora, pensando na educação básica, voltado, né, para o fundamental e médio, mas o município que acaba atuando no fundamental. Então, esse meio também serve de uma comunicação, né, que mais adiante eu vou falar para vocês, que a gente tem um projeto lá na UF, que é um projeto que ele parte da pesquisa, ele vai para a extensão, que é a intenção de 2017 a gente trabalhar com um programa de formação contínua de professores que atuam, então, lecionando turismo na educação básica. Né? Então, essa a nossa ideia, é uma ideia que eu venho também para provocá-los, para que vocês também participem da proposta. Né? Então, vai ser essa a ideia. Deixa eu passar. Então, eu trouxe aqui já para provocá-los essa imagem que mostra um pouco, né, da situação que a gente está vivendo hoje, desse contexto político, né, que a gente vive e que todo mundo tenta, todo mundo, eu estou falando todo mundo mesmo, os leigos, todo mundo tenta dar palpite em educação. Né? Mesmo não tendo a formação, as pessoas querem dar palpite, elas querem opinar, têm opiniões prontas, inclusive, compram discursos já prontos. Né? E aí, assim, eu trouxe essa imagem não para a gente iniciar um debate político aqui, mas uma reflexão, porque o nosso papel docente, e muitos de vocês já atuando, né, na docência, é importante que vocês compreendam qual é o papel que a gente tem.
Qual é o papel da docência? Então, esse discurso, né, da gente pensar em escola sem partido, né, numa escola apolítica, isso não existe. Né? Qualquer papel, qualquer atuação, né, de um professor é uma atuação política também. A gente tem que entender o conceito amplo de política, né? E aí não ficar identificando como doutrinação, né, diante de um partido específico que os professores vestem aquela camisa e estão promovendo isso. Né? Então é assustador quando a gente tem num cenário, né, de um governo que se instaura da forma como foi instaurada, né, que a gente tem então essa situação modificada e a gente vê, né, aquele ator, nem preciso falar o nome, indo lá se reunir com o ministro da Educação para poder levar propostas de educação. Eu pego o meu diploma, né, de doutorado em educação pela USP, rasgo porque eu não sirvo para nada, concordam? Então, assim, independente da atuação dele, independente de quem é ele, mas se a gente vê esse tipo de cenário, é desesperador. Vindo para cá, eu estava lendo, né, eu sigo vários blogs de política, e aí eu estava lendo via Facebook, eu não vou lembrar o nome da autora, mas tem uma professora lá do Nordeste, aposentada, que ela montou uma PEC para mandar pro presidente em exercício aí, né, que agora se instaurou como presidente. E ela mandou uma PEC com diversas soluções, e foi excelente. Como resolver esse problema do orçamento? Ela é professora aposentada de matemática, e aí então ela falou que, a partir então de todos os cargos que estão lá hoje, né, pensando na Câmara, no Senado e tudo mais, é só colocar o salário dessas pessoas no mesmo piso salarial dos professores do país. Pronto, está resolvido o problema de orçamento. Não precisa cortar o orçamento da saúde, não precisa cortar o orçamento da educação. Está resolvido. Tira esses privilégios, essa ajuda à moradia, então, né, desses políticos, que é uma coisa vergonhosa, né, todo o auxílio. Não, coloca o vale transporte do professor, né, coloca o vale alimentação do professor, e a gente não tem mais crise política, né, crise de orçamento. Então, está resolvido. Né? Então vejam que interessante, né? E aí ela fez as contas, chegou num número, né, que daí então daria uma economia extremamente interessante para o país e tudo mais. E foi uma carta aberta que ela escreveu para ele, né? Então assim, só que na carta aberta ela acaba escrevendo, né, já contestando o próprio papel dele. Ela deveria ter, né, caminhado um pouco mais suave e indicado a PEC que ela quer instaurar, que talvez, né, outros pudessem entender um pouco mais e não ser tão combativo. Então assim, eu trouxe essa provocação e não vou nem ficar falando aqui, né, apresentando para vocês Paulo Freire, né? Então se a gente pensa em educação, uma pessoa que transformou a nossa educação, uma pessoa que é referência internacional, se a gente for pensar nos autores brasileiros, ele é um dos mais lidos nos Estados Unidos. Tá? Então, se a gente está pensando no país do neoliberalismo, vejam, né? Então, se é doutrinação marxista, ele é um dos autores mais lidos e estudados pelas universidades dos Estados Unidos, né? Então, a gente começa com essa provocação e aí eu trago na sequência a resposta que a própria Unesco deu. Né? Então, assim que surgiu isso na mídia, essa imagem vergonhosa das pessoas contestando a presença de Paulo Freire na educação, né, que revolucionou completamente o ensino, especialmente para tirar esse posicionamento do professor sendo o único detentor do conhecimento, mas trabalhando, né, o diálogo, trabalhando todo o papel individual dos alunos no processo de construção do conhecimento, a Unesco então traz como resposta, né? E aí eu inicio a minha fala exatamente com essa citação de Paulo Freire. Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. E pessoas transformam o mundo. É exatamente essa ideia que a gente tem que ter como pressuposto, como premissa, para atuar no papel docente, né? E aí então a gente começa a nossa fala. E aí eu fui buscar então algumas imagens da minha própria história. E aí então eu fui atrás do colégio que eu descobri pela primeira vez que tinha turismo no currículo, que é o Colégio Estadual Regente Feijó, que fica na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. E esse colégio é um colégio que fica na região central da cidade, é um colégio tombado,
né? Então ele é totalmente preservado, e a gente tem hoje esse movimento extremamente político que parte dos próprios alunos como sendo os sujeitos, né, que estão ali, né, recebendo essa educação, no caso do governo estadual, e eles sendo então os responsáveis por decidir o que eles esperam de uma educação de qualidade. E a gente tem agora essa movimentação das ocupações das escolas, e o Estado do Paraná está na liderança com relação às ocupações, né? E a gente já está chegando no Brasil em quase 1000 escolas, e algumas universidades também, e a gente tem um exemplo. Vejam que no início de outubro, né, em 7 de outubro, nós temos os alunos se reunindo, que é a imagem, né, acima, indicando então que eles decidem que eles vão sim ocupar o colégio para discutir então o que esse governo federal está prevendo nessa reforma com relação ao ensino médio, né? Então a ocupação é esse protesto contra, né, a PEC, é contra então essa reforma que vem de cima para baixo, uma reforma que não dialoga com os sujeitos do ensino, né? Estou falando dos alunos, estou falando dos professores, estou falando de toda a equipe ligada, né, ao trabalho docente, e que não foi consultada, e a gente está recebendo então, né, essa mudança de cima para baixo. Então eles estão neste momento ocupando, né, um espaço que é deles, é um espaço público, e aí a gente também tem que desconstruir esse discurso da mídia que vem sempre atrelando a ideia de invasão, a ideia da destruição, né? E aí eu trago então essa imagem 10 dias depois. Eles estão com diversas atividades, mas a imagem que saiu na mídia é exatamente essa. A princípio, quem está longe não está conseguindo identificar aqui a letrinha, parece o quê? Vandalismo, né? Porque é o que o grande grupão da mídia tenta sempre instituir, né? Porque o aluno da escola pública tem este perfil, né? A gente quer então continuar com esse perfil. Na verdade, isso é instituído, né? E estrategicamente para desmoralizar o movimento. Então nós tivemos, inclusive, na cidade de Curitiba, a entrada de representantes daquele movimento Brasil Livre, MBL, que foram lá para assediar os alunos, criar conflitos e gerar brigas entre eles, para realmente dar mídia e dar causa, então, indicando, olha só, o vandalismo está acontecendo porque, olha, eles invadiram a escola, eles estão fazendo isso. Tá? Então, eu trouxe para que vocês vejam que essas ações são ações extremamente importantes. O governo do Estado de São Paulo recuou quando os alunos das escolas públicas estaduais começaram a ocupar, né, os colégios com atividades culturais, tá? Então, diversas atividades educativas, e aí eles nessas propostas trazendo os debates para poder discutir que escola eles querem. E eu acho que é isso que falta. E o nosso papel docente também tem que ser revisto, porque muitas vezes a gente está muito atrelado aos livros, aos materiais didáticos, aos nossos PowerPoints, o que a gente prepara aqui para apresentar.